Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte. A aula de hoje é da disciplina Fundamentos e Práticas da Alfabetização 1, e nesta aula nós vamos dialogar sobre a linguagem na perspectiva da filosofia da linguagem e a sua influência no ato de alfabetizar. Mas antes eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Andreia, uma mulher branca, de cabelos encaracolados na altura do ombro. Estou usando um vestido midi de mangas longas e o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bem, eu estou muito feliz com a aula de hoje, porque nós estamos recebendo um convidado muito especial, o professor doutor Moisés José Rosa Souza, que também é professor de língua portuguesa do Instituto Federal de Rondônia. E por que eu convidei o professor Moisés? Porque na pesquisa de doutorado dele, ele pesquisou a linguagem nessa perspectiva da filosofia da linguagem, e essa pesquisa resultou em uma tese cujo título é A Criação de Artigos de Opinião em Blog, Enunciados Argumentativos para a Constituição da Consciência Social. Tenho certeza que o professor irá enriquecer a nossa aula. Professor Moisés, muito obrigada por ter aceito o convite. Andreia, eu agradeço imensamente, estou muito feliz por estar aqui. Neste momento eu faço a minha audiodescrição. Tenho estatura mediana, cabelos castanhos, pele clara, estou trajando a camiseta preta e uma calça verde claro. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, espero colaborar, pelo menos de forma mínima, com a sua aula. Então vamos lá, professor. Professor, nós sabemos que a concepção que nós temos da linguagem influencia muito na nossa prática pedagógica, principalmente aqueles professores que têm que ensinar a linguagem, a linguagem materna, no nosso caso aqui que nós estamos discutindo. Por quê? Porque se eu entendo a linguagem, por exemplo, de uma perspectiva mais tradicional, isso vai refletir na minha prática, Mas o senhor defende aqui a linguagem compreendida na perspectiva da filosofia da linguagem. Em sua tese de doutorado, o senhor escreveu o seguinte: distante dessas concepções estreitas da linguagem, permito-me procurar entendê-la como atividade ou processo segundo o qual quem a controla não são regras pré-estabelecidas, sua gramática interna, mas o falante ou escrevente na dinâmica social em que estão inseridos. Então, professor, a partir dessa citação que eu trouxe, de um trecho escrito pelo senhor, eu pergunto: quais são essas concepções estreitas de linguagem e como elas compreendem a linguagem e o que significa entender a linguagem como atividade ou processo controlada pelo falante ou escrevente? Excelente pergunta, Andréia. É importante destacar que, independentemente se o professor, o docente, a docente, independentemente se conhece a concepção de linguagem ou não, é importante dizer que, mesmo não conhecendo, ele segue uma concepção, mesmo não conhecendo todas as concepções que há. Concepções são formas de entender o mundo, de entender, neste caso, a linguagem. Eu destaco aqui duas, para chegarmos a que eu defendo, a concepção da filosofia da linguagem, a linguagem como uma instância social. Eu destaco aqui a concepção da linguagem como expressão do pensamento. A problemática dessa concepção está, na verdade, no fato de o usuário da língua fazer esse uso do ponto de vista individual. A língua como se fosse um ato solitário, e não é. Nós defendemos que a linguagem é social e não um ato solitário. Outro problema dessa concepção que eu vejo como expressão do pensamento está no fato que, se eu não me expresso, quer dizer que eu não penso. Há uma contradição aí. E se eu me expresso mal, podemos assim entender, é porque eu penso mal. Então, é como se a linguagem fosse um espelho do pensamento. E não, na verdade, na concepção que defendemos, a linguagem organiza o pensamento e não o contrário. Então, nós refutamos essa concepção de linguagem por esse fator.
E para complementar a resposta, desse modo aparecem os conceitos de certo e errado, né? Então, se eu me expresso bem, eu penso bem, aqueles que não se expressam bem não pensam bem e pensam errado, né? Então, é uma visão muito estreita, né, na nossa concepção da linguagem, né? A outra concepção que eu destaco é a linguagem como sistema de comunicação, né? Apenas. A linguagem é muito mais do que apenas uma atividade para a comunicação, né? É uma visão muito estreita da linguagem. Nós temos aqui, por exemplo, a linguagem estruturada a partir dos elementos de comunicação: emissor, receptor, código, referente, mensagem, né, canal. A linguagem é muito mais que isso, né? Para se ter uma ideia, um oi que alguém diz para outra pessoa, seja no trabalho, na rua, no momento de lazer, não é apenas uma comunicação, existe uma resposta, existem intenções nesse simples oi, nesse simples ato de linguagem, né? Existe uma multidão de significados, ou pode existir, né, uma multidão de significados nesse simples ato de linguagem, a partir de um oi de alguém para outro alguém, né? Então, as duas concepções de linguagem, tanto a expressão do pensamento, eu penso que não explica a linguagem em sua totalidade, a linguagem como elemento de comunicação apenas, também é reduzir a linguagem apenas à comunicação, e nós defendemos que a linguagem é muito mais que isso, ela é constituidora daquilo que nós somos, né? Então, ela não pode ser reduzida a uma visão tão estreita do que seja a linguagem. Na verdade, a linguagem, dentro dessa perspectiva da filosofia da linguagem, é uma visão mais complexa também de linguagem. É porque, como o senhor disse, a linguagem ela nos constitui. Exatamente. Não é usada só para um elemento de comunicação. Não, ela própria, né? É através da linguagem que nós vamos nos constituindo enquanto sujeitos, né? Então, quando a gente tem essa concepção, a gente destaca também quanto a linguagem é importante para a vida em sociedade. É interessante assimilar, Andréia, que a linguagem foi criada pelo homem, né? Não é um dom divino, não foi criada por uma ação sobrenatural. A linguagem foi criada a partir das nossas necessidades, né, sociais, econômicas, políticas, enfim. Nós criamos a linguagem e essa linguagem nos constitui, né? Por isso, não pode ser considerada um ato individual, é um ato social. E o senhor destaca isso lá na sua tese também, quando diz a linguagem é resultado das necessidades e ações humanas na vida e em sociedade. Exatamente. Né? E aí dessas necessidades, dessas diferentes ações humanas, vão surgindo gêneros, né, discursivos. Porque o Bakhtin, ele diz que o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados, orais ou escritos. Nós não nos comunicamos, né, por palavras isoladas, e sim por enunciados concretos. Exatamente. E únicos proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Compreender também isso, que nós não nos comunicamos, né, por palavras isoladas, muito menos por sílabas ou letras, e sim por enunciados concretos, também já vai influenciar no ato de alfabetizar, não vai, professor? Exatamente. O que você está dizendo é de fundamental importância do ponto de vista da compreensão da linguagem e, consequentemente, da alfabetização das nossas crianças, porque quando as nossas crianças começam a falar e escrever palavras, né, no ato de alfabetização, elas não escrevem palavras, elas escrevem significados, né? E você disse algo muito importante que precisamos destacar. A comunicação se dá, ou melhor, a linguagem, os usos da linguagem acontecem a partir dos gêneros. E o que são gêneros? São criações nossas, né, da vida em sociedade. Se eu mando um e-mail para alguém, se eu escrevo uma carta, né, se eu componho uma letra musical, se eu conto uma piada, eu estou fazendo uso da língua a partir das minhas necessidades sociais, né? Por isso que a gente diz que a linguagem é social, é cultural, é histórica, ela organiza o nosso pensamento, e ela nos constitui enquanto seres também sociais.
Muito bem, e isso já vai orientando a nossa prática pedagógica, né? E também quando a gente utiliza a linguagem, a gente sempre utiliza a partir de uma necessidade. Então aí a gente vê o professor como criador, né? Planejar situações para que as crianças sintam necessidade de se comunicarem na sala de aula, seja utilizando a linguagem oral ou a linguagem escrita, né? E aí, para cada necessidade, elas vão escolher um gênero discursivo. Exatamente. Quanto ao fator alfabetização, eu quero trazer aqui uma metáfora, né? Podemos comparar, por exemplo, um papagaio e uma criança, né? O papagaio ouve 3, 4, 5 vezes uma palavra e repete, né? Amor, 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 um exemplo. A criança demora 1 ano e meio, 2, 3, às vezes, um pouco mais, um pouco menos, para falar algumas palavras. Papai, mamãe, e aí ainda fala, uau, ainda fala de forma, do ponto de vista que nós conhecemos como palavra inteira, palavras pelas metades. Mas, vamos lá, o papagaio ele apenas reproduz, né? Amor, 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 se ele ouvir até 5 vezes a palavra, enfim. E a criança não. Quando a criança fala uau, uau, papai, mamãe, tetê, enfim, ele não fala a palavra, ele fala significados. E esses significados é que vão constituí-lo ou constituí-la como ser humano, como pessoa, né? E essa linguagem vai formando a sua personalidade à medida que se insere no estrato social. Inicialmente, a criança está num estrato social muito pequeno, que é o seio familiar. Quando chega à escola, o estrato social se amplia, e em se ampliando, se dá o processo de alfabetização. Costumamos falar que é a aquisição da linguagem, como se eu fosse a uma prateleira e pegasse ali a linguagem, né? Não é aquisição, né? É desenvolvimento. E onde a linguagem se desenvolve no processo de alfabetização? No contato com o outro, no diálogo com o outro, né? No diálogo a partir do que já foi produzido historicamente, né? Muito bem. Professor, eu sei que o senhor já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que o senhor complementasse. O Voloshinov, autor, né, do Marxismo e Filosofia da Linguagem, que é nosso livro base para quem, né, segue a teoria da filosofia da linguagem, diz que a linguagem formada por signos ideológicos participa da criação e da formação da ciência, da arte, da moral, da religião, e além disso constrói a consciência humana. Então veja a importância que o Voloshinov atribui à linguagem. A linguagem como constituidora, né, do ser humano, da nossa consciência. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais para nós como a filosofia da linguagem compreende a relação entre pensamento e linguagem. É interessante voltar à concepção da linguagem como expressão do pensamento, né? A filosofia da linguagem entende exatamente o contrário. Não é a expressão, né, a expressão aqui, que depende lá do pensamento. Pelo contrário, é a linguagem que organiza esse pensamento. E em organizar esse pensamento, nós expressamos esse pensamento por meio dos gêneros textuais, orais, escritos, enfim, e em formulando esses enunciados, expressando ou não, nós vamos nos constituindo, né? Vamos citar um exemplo. Se eu uso determinada palavra, essa expressão, ou esse modo, essa forma de eu falar as coisas, isso tudo já revela qual é a minha orientação política, qual é a minha ideologia, qual é a forma de que eu entendo e interpreto o mundo, né? E tudo isso a partir da formação do pensamento, da organização do pensamento por meio da linguagem. Então vamos lá. É algo externo, a linguagem é externa ao ser humano, o pensamento é algo interno do ser humano, essa linguagem organiza o interno e esse interno expressa para o mundo por meio dos nossos enunciados, orais ou escritos, né? Então, eu me aproprio da linguagem
A partir dela, eu organizo o meu pensamento e esse pensamento é dado, é oferecido, é expresso ao mundo por meio dos nossos enunciados, né? Então, em resumo, a linguagem social, cultural, histórica, ideológica organiza o pensamento e, em organizando o pensamento, nós somos constituídos, a nossa consciência é constituída. Ou seja, até a nossa consciência também é social, né? Nessa perspectiva. E produto da linguagem. Muito bem. Professor, muitos outros autores, né, que também pesquisam nessa perspectiva, hoje no Brasil há vários. Eu trouxe aqui a Sônia Santos, que diz assim: a linguagem escrita não é apenas um instrumento cultural de comunicação, mas, antes de tudo, um instrumento do pensamento gráfico. Portanto, se faz necessário que as crianças sejam inseridas em situações em que se apropriem dos atos humanos que envolvam o processo de apropriação da linguagem escrita e que aprendam a inscrevê-la nos diversos suportes criados pelos homens. Nessa perspectiva, pensar a linguagem escrita desvinculada do suporte, dos gêneros e das situações discursivas é concebê-la como atividade que tem um fim em si mesma, destituída das significações e das suas funções que a justificam como objeto cultural. E aí eu pergunto, professor, como essas ideias defendidas por vocês, né, estudiosos da linguagem nessa perspectiva, podem contribuir com o processo de alfabetização? Como ensinar as crianças a usarem a linguagem materna nessa perspectiva? Antes de passar para a resposta propriamente dita, Andréia, só fazer uma pequena inversão. Muitas vezes nós perguntamos como ensinar as crianças, né? Eu costumo fazer uma pergunta inicial: como as crianças aprendem? Do ponto de vista da linguagem, as crianças aprendem em sociedade, né? No processo dialógico, né? É de fundamental importância que qualquer alfabetizador ou alfabetizadora entenda que a criança não escreve um bilhete, ela escreve uma intenção. Ela não escreve um poema, uma carta ou coisa parecida. Ela escreve ali o seu sonho, as suas emoções, os seus desejos, suas vontades, né? Então, o processo de alfabetização, do ponto de vista da linguagem, ocorre exatamente nesse contexto de inserção da criança com o universo social, ela e o outro e ela, e a partir desse contato social, dialógico, cultural, né, a apropriação por meio da linguagem da cultura já criada, já estabelecida, né? Volto a dizer, muitas vezes nós pecamos muito quando ensinamos para as crianças letras soltas, né? E erramos duplamente quando, digamos, ao ensinar o J para a criança, ensinamos o nome da letra J. Mas qual é o som dessa letra, se fosse o caso, do ponto de vista fonético? Não é J, é J. Olha só. Então, o J por si só significa nada, né? Numa palavra como... o J numa palavra tem um significado. É esse significado que é preciso mostrar, ensinar, fazer com que a criança se desenvolva, não a partir da palavra em si, da letra em si, ou do som dela, ou do nome dela, mas a partir do que a palavra significa, né? Muito bem, nós vamos até falar isso em aulas posteriores, né? Porque a gente ouve muito falar em consciência fonológica, né? E o professor Dagoberto, que foi orientador de doutorado do professor Moisés, né, que também estuda os filósofos da linguagem, ele defende que a consciência gráfica, né, e aí é uma outra forma de compreender a alfabetização baseado nessa perspectiva que nós estamos conversando aqui hoje. Professor, estamos chegando ao final da nossa aula, infelizmente, mas antes eu quero aqui citar dois estudiosos, de novo, a Sandra Santos e o Geraldi, né, grande estudioso aí João Wanderley Geraldi, grande estudioso da linguagem. A Sônia Santos, ela diz assim: o ato de escrever é entendido como o ato de o sujeito pensar com signos verbais da linguagem escrita e de se expressar por meio desses signos organizados em enunciados escritos.
Esse ato só se realiza quando o sujeito tem a intenção de se manifestar e de estabelecer diálogos com o outro por meio desses enunciados. Já o João Vanderlei Geraldi diz: no ato de escrever é preciso ter o que dizer, querer dizer, ter razões para dizer e ter para quem dizer. Então, para encerrar o nosso diálogo, fale um pouco mais sobre a importância de se trabalhar com os diferentes gêneros textuais no processo de alfabetização e as necessidades de escrever, já que escrevemos para suprir necessidades, e para isso é preciso ter o que dizer, querer dizer, como defende o Geraldi. Concordo com os dois grandes estudiosos, referência na questão da escrita, né? Não na aquisição ou apropriação, mas no desenvolvimento da linguagem escrita, né? E quero ressaltar algo, Andréia. Veja, quando a criança, em especial a criança, né, está num ambiente propício à alfabetização, ela está em contato com o outro. E ao falar, há uma certa naturalidade. Mas no momento da escrita, existe uma complexidade muito grande. Por exemplo, nós adultos, podemos falar durante 1 hora, né, de forma ininterrupta, mas se formos escrever durante 1 hora de forma ininterrupta, nós sofremos muito, porque o ato de escrever é muito complexo. Então veja, o ato da escrita é você se apropriar da linguagem que está exterior ao homem, ao ser humano, trazê-la para cá, organizar o pensamento e, de novo, transferi-la para o campo exterior do ser humano, por meio de palavras. Então veja, aquilo que nós dizíamos anteriormente, a linguagem organiza o meu pensamento e eu expresso esse pensamento organizado por meio de palavras. Isso é um ato extremamente complexo. Se eu, no processo de alfabetização, privar o aluno do significado dos termos, das palavras, né, dos enunciados, né, eu estou privando as suas necessidades. Por quê? Porque o ato de escrever ocorre, como diz a Santos, João Vanderlei, esse ato de criação por meio de palavras ocorre a partir das necessidades que eu tenho. Se eu escrevo um e-mail para alguém, né, se eu construo um poema, né, eu construo significados a partir da minha intenção, da minha vontade, né, do meu desejo de expressar algo, né. Então, veja que o processo de alfabetização, ele é complexo e muitas vezes nós, por uma questão até, por falta de conhecimento mesmo, né, tornamos esse processo muito mais complexo, né, porque não oportunizamos à criança o diálogo, o contato, a organização do pensamento por meio da linguagem e o ato de expressão escrita pode ocorrer fora de suas necessidades, ou das necessidades das crianças, né? Então, é tornar o ato de alfabetização, o ato de desenvolvimento da linguagem escrita muito mais complexo. Então, qual é o caminho? Tornar o ato de escrever, né, a partir das necessidades que as crianças têm. Se a criança tem necessidade, por exemplo, de criar regras para suas brincadeiras, é uma necessidade que essas crianças têm. É um gênero, é um enunciado que a criança vai construir ali, em conjunto, inclusive. Mas antes de criar esse passo a passo, né, para suas brincadeiras, por exemplo, né, esse roteiro para suas brincadeiras, tudo isso é organizado aqui. Então a linguagem externa ao ser humano vem para cá, constrói e organiza o pensamento e é expressa, neste caso, por meio de palavras, expressões, enunciados, é a escrita, é o processo de alfabetização. Volto a dizer, não é aquisição da linguagem, não é apropriação da linguagem, como se eu fosse ali e pegasse, como eu pego um pacote de alguma coisa na prateleira do supermercado. Não, a linguagem é uma construção, né? Eu construo a linguagem, que é exterior a mim, mas eu construo a linguagem a partir dos significados que eu construo, que eu produzo
por meio do diálogo, por meio da interação social com o outro. E é muito pensar, né? Para que nós desenvolvemos, para que nós usamos a linguagem fora da escola? Para que nós escrevemos fora da escola? A gente sempre que escreve fora da escola, escreve com um objetivo pré-estabelecido. Ah, é meu aniversário, eu preciso fazer uma lista de convidados. Veja, surgiu a necessidade. Exatamente. Então eu vou fazer aquela lista, diferentemente do professor. Ah, então quer dizer que o professor que trabalha com uma lista, né, já está trabalhando nessa perspectiva, depende. Para que essa lista? Essa lista surgiu de que necessidade? Né? Se não, vai ter, né, o professor, veja bem, a criança naquele momento não tem a necessidade de escrever uma lista, mas a partir do momento que o professor cria uma situação em sala de aula para que ela sinta a necessidade de escrever essa lista, aí não vai ser mais uma atividade isolada, escrever por escrever, mas vai ter um objetivo. Nós vamos fazer essa lista porque nós vamos convidar alguém, né, para uma festa que vai ter aqui na escola. Por exemplo, eu preciso fazer essa lista de produtos. Para que nós fazemos lista de produtos no dia a dia? Quando eu vou ao mercado, por exemplo, eu faço uma lista. Para que essa criança vai escrever lá várias palavras, né, que nomeiam objetos que podem ser adquiridas, por exemplo, no supermercado? Ela tem que ter um objetivo para isso. Então Exatamente. É isso, né? Usar a linguagem na sala de aula para motivos reais, motivos parecidos com aqueles que nós usamos também fora da escola. E não uma linguagem abstrata que o aluno não sabe para quê, por quê, para quem está escrevendo, não é, professor? Inserir a criança no universo linguístico social, né? A criança vai construir a linguagem a partir daquele universo em que ela está inserida, que é um universo cultural, que é um universo significativo, né? Como o exemplo anterior, né? Um oi não é simplesmente a união do oi e do i. Nesse ato de linguagem, há intenções. A partir dessas intenções e a partir da pronúncia ou escrita de um simples oi, que a gente acha que é um simples oi, não é. Há intenções, há significados, há um universo de significados a partir de um simples ato de linguagem, um oi, por exemplo, dito na rua, na escola, no trabalho ou no local de lazer, né? Então, inserir a criança nesse universo linguístico social vai fazer dela uma pessoa que vai não se apropriar, mas desenvolver a linguagem cada vez mais, de forma mais expansiva e expressiva. E em desenvolvendo essa linguagem, ela estará se desenvolvendo intelectualmente, desenvolvendo a sua consciência, enfim. Muito bem. Bom, nós chegamos ao final da nossa aula. Poderia ficar conversando aqui com o professor Moisés durante horas, porque assim, é muito conhecimento que esse professor tem, mas nós chegamos ao final. Professor, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação e o senhor pode aí falar as suas palavras finais nesta aula. Eu que agradeço, André, estou à disposição, tá? Como você disse, eu pesquiso a linguagem, mas é um universo imenso a ser pesquisado, né? Eu convido seus alunos, né, todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, pesquisem a linguagem, procurem compreender a sua dinâmica, a sua dimensão, né? Eu costumo dizer que o discurso chega primeiro, né? Onde falha o discurso ou ele se encerra, aí entram as armas, entram as agressões, né? Então, por meio do discurso, por meio do diálogo, por meio da interação linguística, interação por meio da linguagem, nós podemos sim encontrar as possíveis soluções para as coisas que nos cercam na realidade. Eu agradeço imensamente a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima aula. Até mais. Educação à distância, mudando realidades.